Bom, essa aqui vai ser a palração número 10, outubro de 2018 e dia 12. Eu vou fazer aqui o que eu prometi numa das palrações atrás, que é explicar o movimento periélio de Mercúrio com base apenas na gravitação newtoniana clássica, acrescida de um delay de tempo. Naturalmente que essa palração aqui não será compreensível para quem não viu os anteriores. A variação do periélio de Mercúrio significa basicamente que a elipse na qual Mercúrio gira em torno do Sol, a própria elipse gira também em torno do Sol. O periélio é o ponto onde Mercúrio mais se aproxima do Sol. A distância é mínima. Consequentemente, a força gravitacional newtoniana é máxima. Se você imaginar que essa força é infinitamente veloz, como Newton imaginava, Mercúrio vai descrever uma elipse. É o que as equações nos levam. Mas só que essa elipse é uma elipse estática. No entanto, se você imaginar um delay de tempo, no momento que Mercúrio estiver realmente no periélio, naquele exato momento em que a distância é mínima, a força não é máxima, porque ela ainda tem que se propagar do Sol até Mercúrio, a velocidade da luz. A força só será máxima um ΔT depois dele ter passado no periélio. Ele só vai sentir a força máxima quando ele já não estiver exatamente no periélio. E é exatamente por isso que o periélio varia a cada giro de Mercúrio. Porque a força máxima não ocorre exatamente no momento do periélio, e sim um pouco depois. Se você levar isso em consideração nas equações, o que, aliás, é dificílimo, segundo dizem, eu mesmo não tenho nem condições de dizer isso, né? Segundo a ideia do Sampaio, foi exatamente tentando fugir dessa dificuldade que o Einstein acabou gerando uma nova teoria, que também explica o periélio de Mercúrio. Só que acrescenta uma série de dificuldades, principalmente uma mecânica que envolve uma geometria não euclidiana. Uma geometria que nos escapa totalmente do bom senso, do senso comum humano. Uma geometria totalmente escrava da matemática, a geometria de Riemann, no caso, que, inclusive, quando se começou a se pensar nessa geometria, não se levou ela a sério, não. Os primeiros a estudarem, como Gauss, por exemplo, o grande Gauss, não apenas não levou a sério quando ele começou a estudar, como ele, inclusive, desanimou outros matemáticos, como Bolyai, que também começou a estudar, mas o próprio Gauss, quando foi consultado, falou que ele largasse isso para lá. Isso era bobagem. O Gauss se redimiu muito mais tarde, quando o Riemann se apresentou como aluno para conseguir o que hoje poderia se chamar de pós-doc, né? E o Gauss, então, incentivou que ele expusesse essas ideias já há muitos anos depois, 50 anos depois, que as ideias de Riemann foram finalmente levadas a sério e, enfim, uma
uma universidade como a de Göttingen, com todo o seu grande renome matemático, aceitou uma teoria geométrica não euclidiana. Na verdade, ela já existia lá atrás, que o Lobachevsky, um russo, exatamente por não estar sob influência europeia, que massacrava quem se pretendia ir nessa direção, já havia antes escrito uma ideia, uma geometria não euclidiana, que não era exatamente a mesma. Na verdade, é uma geometria hiperbólica. A do Riemann é elíptica. E o pobre do Bolyai e o próprio Gauss, afinal, não foram os primeiros, porque o Gauss, inclusive, nem tem nada físico do Gauss. O Gauss não deixou nada escrito, ele apenas disse que havia estudado isso, mas não levado a sério. O Bolyai escreveu, mas não publicou, porque o Gauss jogou água fria nas suas ideias. Ele publicou depois que o Lobachevsky já havia publicado. E toda essa matemática necessária ao Einstein para expressar o que o Sampaio considera o ponto final da modernidade intelectual, que seria a geometrização da matéria, a geometrização da massa, a densidade da massa seria proporcional à curvatura do espaço. Quer dizer, a curvatura do espaço, seja lá o que isso for, mede a densidade da matéria. Isso não faz o menor sentido em termos puramente de senso comum. E, no entanto, permite um modelo matemático fabuloso, que eu pretendo morrer sem estudar, e que nos leva a considerações práticas, mensuráveis, que confirmam. Fazer o quê? Ponto final. Acabou-se. O espaço, os gregos já haviam estudado, geometrizado. O tempo e a matéria, o Einstein, por sua vez, também geometrizou. Ora, se tempo, espaço e matéria está geometrizado, eu, que aqui vos falo, sou geometria. Esse é o passo final que o Sampaio propõe que seja recuado. Porque quando esse passo final foi dado, em 1915, avançou-se um pouco com a teoria de 1905, a relatividade restrita. Esse avanço foi feito por Paul Dirac, que uniu as ideias da relatividade restrita, ou como o próprio Einstein havia nomeado, a eletrodinâmica dos corpos em movimento, com a mecânica quântica de Schrödinger e Heisenberg. Heisenberg apresentando uma matemática quântica, por assim dizer, né? E o Schrödinger, uma matemática contínua. O Paul Dirac conseguiu unificar a eletrodinâmica quântica com a mecânica quântica, a eletrodinâmica dos corpos em movimento com a mecânica quântica, gerando a eletrodinâmica quântica, que é o nec plus ultra do momento, o máximo que o ser humano atingiu em termos teóricos e que é uma maravilha. Calcula-se com precisões quase que infinitas, se não me engano, agora não me lembro de cabeça não, mas mais do que 10 casas decimais, com certeza mais do que 10. Foi dada a palavra final? Não.
exatamente porque ficou faltando considerar a gravitação. E a gravitação, na perspectiva do Einstein, que envolve a geometria de Riemann elíptica, envolve diferenciais não lineares, até ontem, pelo menos, ninguém conseguiu. O próprio Einstein morreu tentando. Isso já veio de 1930, quando a eletrodinâmica quântica foi gerada pelo Paul Dirac, depois foi melhorada pelo Feynman e outros, mas a ideia básica já estava pronta. De lá para cá, há uma pedra no caminho. Por isso que há necessidade de um recuo, segundo o Sampaio, segundo a ideia da minha dissertação. Esse recuo vem na direção de colocar um delay na gravitação newtoniana, e lá tudo se resolve. Ou melhor, todas as equações da teoria da relatividade generalizada levam exatamente ao mesmo resultado da teoria da gravitação clássica com um delay de tempo. Você tem o direito de escolher. Se você chega aos mesmos resultados, vamos ressuscitar Ockham com seu famoso sistema da navalha, né? A navalha de Ockham. Entiam non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Os entes não são multiplicados além da necessidade. Ou seja, não se cria categorias além do mínimo necessário. Não precisamos dessa categoria matemática da geometria não euclidiana. Podemos dar um passo atrás, pegarmos a geometria euclidiana, botarmos um delay de tempo na gravitação newtoniana e esperarmos um novo Paul Dirac aí, que una, finalmente, a eletrodinâmica quântica com a gravitação. E as 4 grandes forças do universo estarão unidas debaixo do mesmo teto. A gravitação, o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca. Isso aqui estamos aguardando. E é isso que a minha dissertação, que é a tese do Sampaio, propõe uma saída.